O Revista Novo Tempo está no ar. No Quênia, país da África Oriental, uma comunidade adventista se reúne ao ar livre em zonas afastadas dos centros urbanos. A dificuldade dos membros se locomoverem e chegarem ao local de adoração fez com que a Maranata decidisse ajudar na construção de uma igreja. Os desafios são muitos, só não são superiores à fé desses irmãos em Cristo. Essa história você confere agora no Revista Novo Tempo, no quadro Maranata. Para milhões de pessoas na África, a vida acontece em um raio de poucos quilômetros de casa. E muitas atividades envolvem longas caminhadas. As crianças vão andando à escola. As mulheres vão andando buscar água. Os homens andam enquanto cuidam do gado. Todos vão andando até a igreja. A topografia do condado de Nandi, no oeste do Quênia, forma uma paisagem pitoresca. Mas as colinas são um desafio quando se trata de ir adorar. As pessoas vão muito longe. Tem os membros que precisam caminhar quase que uns 10 quilômetros até a igreja. E ao chegar lá, às vezes, ainda vão adorar na sombra de uma árvore. Isso é horrível. Isaac Mayo é pastor de 10 grupos na região. Ele tem a sorte de ter um carro que o permite visitar os seus fiéis. Mas quando as estradas não são transitáveis de carro, ele vai a pé. Não é fácil. Primeiro porque todo grupo, toda congregação precisa da nossa presença. Então é complicado, mas eu dou o meu melhor na idade que eu estou. Passamos dificuldade, mas os membros fazem a parte deles, porque essa comunidade gosta de ouvir a palavra de Deus. Uma das comunidades que ele serve é em Kiptagaron. Paul Sagat é ancião e fundador da igreja aqui. Ele descobriu o adventismo através da Bíblia, mas achava difícil ir à igreja adventista mais próxima. Muitas pessoas da região enfrentavam o mesmo problema. Então começaram a adorar juntos em Kiptagaron. Eu havia feito uma cirurgia e não podia subir a colina para adorar. Era muito longe. Então pedimos esse terreno emprestado em nome dos doentes, dos idosos e das crianças. Os membros recebem bem os visitantes que vêm adorar com eles. Mas seu espaço de adoração era sob uma árvore. O primeiro problema que enfrentávamos era que adorávamos debaixo de uma árvore. Quando chovia, costumávamos correr para a casa de algum membro para nos abrigar e tínhamos que adorar em pé, porque não cabia todo mundo na casa. Depois, nós pedimos umas chapas velhas de ferro da igreja vizinha de Capriçang e construímos uma estrutura pequena só para nos proteger da chuva. Então a chuva nos obrigou a construir uma pequena estrutura. Mas anos depois, eles tiveram que voltar ao ar livre. O grupo cresceu. Os membros começaram a aumentar. O lugar é pequeno demais. Por isso adoram ao ar livre. Logo, superaram a capacidade da igreja e começaram a orar por uma nova. Sabiam que se tivessem um lugar melhor, as pessoas viriam. Amigos de Deus, acredito que quando tivermos uma igreja maior, vamos poder receber os idosos que nesse momento não podem adorar na igreja, assim como as crianças, os enfermos e os pobres. Todos vão poder adorar conosco. Quando a casa de Deus se tornar maior, todas essas pessoas vão se juntar a nós.
A Maranata está construindo centenas de igrejas de um dia no Quênia, a maioria em aldeias como Kiptagaron, tornando a adoração acessível aos membros. Eles ganham uma estrutura sólida e podem terminar as paredes como acharem melhor. O pastor Miles sabe que a construção de uma igreja impulsionaria a sua congregação. Ele já viu isso em 2 outros grupos em que é pastor. A Maranata construiu estruturas e as congregações estão prosperando. A Maranata não é só a Maranata. Ela é inspirada por Deus. Com esse trabalho que fazem, vão ter terminado a mensagem e Cristo virá logo, porque o povo está pronto. Só que agora eles não têm a oportunidade nem um lugar para adorar. Mas a construção de igrejas não é só o que chama a atenção das congregações adventistas. A água limpa também é um grande desafio na região. Muita gente não tem acesso à água em casa. E fazer tarefas básicas, como cozinhar ou tomar banho, exige uma caminhada à fonte de água. E essa fonte pode não estar limpa. A Maranata tem levado água limpa para igrejas em toda a região, como essa em Sheptuingene. Os membros já começaram a erguer as paredes da estrutura construída pela Maranata em 2019. Mas hoje eles interromperam o trabalho para ver a água sendo trazida à aldeia. A perfuração de um poço supre a necessidade de água física e abre portas para compartilhar o amor de Cristo. Nós não recebemos muitos membros. Nós não pregamos. Nós não conduzimos nenhuma campanha e não fomos a nenhuma missão. Nós não fizemos nada. Somente bebendo dessa água, nós conseguimos um certo número de membros que estão batizados agora. São membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, não por causa de uma campanha ou de algum ensinamento, mas por causa da água disponível aqui. A congregação de Tururu é um exemplo de como a combinação de uma igreja e um poço d'água são ferramentas para compartilhar Cristo em uma comunidade. Hoje nós estamos muito felizes pelo poço que serve a comunidade de Tururu e toda a aldeia. Os moradores estão gratos porque é a principal fonte de água que estamos usando. E muita gente vem fazer fila para buscar água nesse poço. A maioria das pessoas que vêm pegar água também ouve a palavra de Deus. E isso mudou muita gente espiritualmente. Eu sou muito grato à equipe da Maranata por ter conseguido vir aqui resgatar o meu povo. Está muito feliz porque a gente tem água agora. Isso ajudou demais. Os 2 projetos ajudaram muito. Com o poço perfurado na propriedade da igreja, quando as pessoas vão até lá para buscar uma água, também encontram água espiritual sendo pregada ao lado na igreja. Essa combinação de sucesso chegou à cidade de Kiptagaron. Primeiro, a Maranata construiu uma igreja de um dia. E depois perfurou um poço. Os dias de adoração sob o sol acabaram. Não vai mais ser difícil conseguir água. A Maranata ajuda comunidades como a de Kiptagaron a prosperar, física e espiritualmente. Amém. Jesus veio a essa terra, morreu por nós, ressuscitou e nos deu cura física e espiritual. Ele é a água da vida. E assistindo essas histórias da Maranata, eu vejo ainda mais como esse Deus é bom. Ele cuida de todas as nossas necessidades. Ele cuida dos detalhes da minha e da sua vida. E da vida das pessoas que estão bem longe da gente, mas estão perto do coração dele. E ele envia seus servos para responder às orações de outros servos. É lindo de ver esse Deus, não é? Bom, e para inspirar ainda mais seu coração e te levar a um fim de semana abençoado, fique com a gente até às 8h30 da noite. Você é sempre bem-vindo, bem-vinda aqui no nosso programa de Boas Notícias. Agora veja o que mais preparamos para você no Revista de hoje. Adra celebra Agosto Dourado em Manaus. Evento promoveu aleitamento materno como melhor fonte de nutrição e proteção para bebês.
Escolhidos para a missão, músicas, palestras e testemunhos marcaram um congresso que reforçou a importância de cada um no avanço do Evangelho. Curso gratuito da Igreja Adventista ajuda milhares de pessoas a abandonarem o vício de fumar. E no Missão 360, você vai ver o Evangelho prático no Rio Grande do Sul. Igreja Adventista em Porto Alegre ajuda vítimas das enchentes no estado. Tudo isso e muito mais no seu programa de Boas Notícias, que já está no ar. Vem ver! O mês de agosto foi marcado pelo Dia D da campanha Quebrando o Silêncio, que neste ano conscientizou a população sobre a prevenção e combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Mas esse é um tema que deve estar sempre presente na nossa sociedade. Afinal, se trata de um crime que representa uma das mais graves violações de direitos humanos no Brasil. Você vai ver agora a reportagem especial sobre o assunto com a repórter Cida Souza. Um crime que acontece na infância, mas marca uma vida inteira. Eu achava muito estranho. Por que é que eu tinha que brincar daquilo com meu tio? Esse é um crime que atinge todas as classes sociais. Eu me deparei com tudo que eu tinha vivido e eu não entendia. Uma agressão sem testemunhas, mas que apresenta vários sinais. Uma violência que a sociedade ainda precisa entender e denunciar. Eu fui vítima de violência sexual dos 6 aos 12 anos, no caso que nós chamamos de intrafamiliar, que é quando acontece com membros que fazem parte do núcleo familiar daquela criança abusada em outrora. Enquanto criança, eu não conseguia ter uma dimensão exata de que aquilo era violência, até porque na condição de criança de 6 anos não tinha como elaborar aquilo, né, e chegar a esta compreensão. Eu achava muito estranho. Por que é que eu tinha que brincar daquilo com meu tio, né? Que brincadeira era aquela? E, sobretudo, por que eu não podia contar para ninguém? A violência sexual infantil é um tema que ainda encontra resistência, preconceito e silêncio das vítimas e familiares. Infelizmente, esse é um crime que não está restrito às ruas. O lar, que é para ser um ambiente de segurança, acolhimento e amor, muitas vezes é cenário para esse tipo de violência. Nesses casos, os principais agressores são parentes próximos ou conhecidos. Essa é uma violação de direito que atinge todas as classes sociais. Então é um crime que a gente pode observar desde a classe mais alta até a classe mais baixa. Infelizmente, nenhuma criança, nenhum adolescente, ele tem total proteção contra essa violação de direito. Eu recordo que quando eu tinha 8 anos, na sala de aula, eu fiz um desenho de um adulto em que ele aparecia sem roupa, mostrando o seu órgão genital. E a minha professora, naquele momento, ela não entendeu que aquilo se tratava de um pedido de ajuda, de um pedido de socorro. E então ela brigou comigo. Eu fiquei com muito medo porque eu não entendia. A partir da identificação de sinais, e quando eu falo identificação, eu não digo ter uma certeza sobre o abuso sexual, mas uma dúvida. Existindo uma dúvida, o responsável ou qualquer outra pessoa já pode estar notificando. Já no ensino médio, um outro professor percebeu os sinais que Mônica apresentava e ofereceu ajuda. Por 3 vezes ele tentou conversar comigo para tentar entender o que estava acontecendo. 2 vezes eu somente chorei, eu não consegui falar nada. E na 3ª vez ele chegou com um notebook e ele olhou para mim e disse: se for isso, aperta a minha mão. Se tratava de um vídeo
da apresentadora Xuxa Meneghel, em que ela relata que foi vítima de violência sexual na infância. Eu nem falei nada e não apertei a mão como ele sugeriu. Eu apenas o abracei. Depois ele me olhou e ele disse: eu estou aqui e eu confio em você, eu acredito em você. Quais são as opções que um responsável tem ao identificar a violência sexual infantil? Temos uma opção, que é a denúncia. Não sendo a denúncia, temos o silêncio. O silêncio é uma forma de violência também, pois é uma negligência. Para combater esse problema, a Igreja Adventista realiza anualmente o projeto Quebrando o Silêncio, que conscientiza a sociedade sobre o abuso e a violência doméstica, além de incentivar a denúncia. Neste ano, a iniciativa teve como tema Infância Ameaçada. Na cidade de Caucaia, no Ceará, uma passeata com distribuição de materiais educativos atraiu a atenção da população. Quando eu entrei na igreja, que eu conheci o projeto, eu me deparei com tudo que eu tinha vivido e eu não entendia. Hoje eu entendo o que eu vivi, que dos 6 aos 9 anos eu vivi aquilo tudo sem proteção, negligenciada, e que hoje eu posso fazer diferente para ajudar outros. Como igreja, nós temos nossa responsabilidade social e precisamos trabalhar os grupos vulneráveis, não é? Nós precisamos acolher essas pessoas, ensinar e educar. Esse é o papel da igreja relevante para uma sociedade. Projetos como Quebrando o Silêncio, né, eles partem de um contexto extremamente necessários, não é? E que é preciso que a gente, inclusive, aplauda. Com o apoio do professor, Mônica buscou os canais de ajuda e ressignificou sua história. Ela é a primeira escritora cearense a publicar 2 livros infantis que abordam a violência sexual de forma lúdica, para que as crianças desenvolvam estratégias de proteção. Tenho muito orgulho, não é, de ser essa escritora, de saber que os meus livros, a minha atuação profissional, ela está sendo um veículo de impacto, não é, social, mas eu consigo hoje fazer o que os adultos da minha infância não fizeram por mim, e eu tenho muito orgulho disso. A mudança só aconteceu quando alguém quebrou o silêncio. E a campanha Quebrando o Silêncio em Boa Vista, Roraima, levou a população às ruas para uma corrida. Além de apoiar essa causa super importante, ainda cuidaram do corpo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, no Brasil, 320 crianças e adolescentes são vítimas de algum tipo de abuso a cada 24 horas. E esse número pode ser ainda maior, já que apenas 7 a cada 100 casos são denunciados. Foi pensando chamar a atenção da população para esta causa que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, no estado de Roraima, organizou a 5ª edição da corrida Quebrando o Silêncio. O nosso grande desafio era atingir a meta de 2.000 pessoas e graças a Deus nós ultrapassamos essa meta com as 2 corridas, a infantil, né, a corridinha Kids pela manhã e agora pela tarde a corrida. Foram mais de 2.000 inscritos para participar da corrida, que incentivou também uma jornada de mudança de hábitos saudáveis por 30 dias, que com certeza mudaram a vida dos participantes. Para mim foi que eu já fazia muito a questão dessa jornada, mas a importância foi em relação ao açúcar, porque eu comia muito açúcar e terminei tendo limitações, né, no açúcar. E a água também, a luz solar. O grupo se conheceu por telefone e na corrida puderam trocar experiências e juntas vencerem mais um desafio. Eu aproveitei essa jornada para, desde o começo de ano, eu fiz o propósito de baixar de peso, porque eu estava pesando 135 quilos e tal. E aproveitei a jornada para reforçar a comida, que já não estou comendo mais fritura, parei um pouco com o doce. E a caminhada que aprendi, eu comecei a caminhar mais, andar mais, eu já bajei 10 quilos e durante os dias da jornada eu consegui barrar 5 quilos. A prática de atividade física, além de fazer bem à saúde, ajuda no equilíbrio emocional e na autoestima, com cada etapa de superação alcançada. As pessoas com necessidades especiais, como os PCDs, tem muita exclusão, não tem inclusão. Vê que poucas pessoas participam porque abre um exemplo, 1.000 inscrições para corredor normal e 10, eles não cumprem a lei, entendeu? Que seria de 10%, entendeu? E exercício físico, né?
é o primordial para a nossa saúde. A corrida reuniu mais de 2.000 atletas que, antes da largada, receberam informações do objetivo da campanha. A corrida Quebrando o Silêncio, ela tem a sua importância porque ela chama a atenção para dois aspectos muito importantes. Primeiro, a questão da causa contra o abuso sexual de crianças. Então, todos os participantes, eles estão assinando embaixo, eles estão apoiando essa causa. E isso é muito relevante para a gente. Além disso, nós estamos incentivando a saúde, o cuidado do corpo através da caminhada e da corrida. Uma boa causa, cuidado com a saúde e superação, que ficarão guardados no coração e na mente dos atletas. No norte do Paraná, as ações da campanha contaram com o apoio da educação adventista. Alunos e professores se mobilizaram para falar sobre o tema nos semáforos e também nas escolas públicas. Olha só. Motoristas que transitavam pelo centro de Maringá foram presenteados por alunos da educação adventista enquanto aguardavam no semáforo. Com uma breve explicação, os alunos compartilharam com os condutores o objetivo do projeto Quebrando o Silêncio. Precisa ser falado principalmente nas escolas, né? Escolas, igrejas, eu acho que é necessário e precisa partir daí, né? Falar com cuidado, da forma correta, eu acho que é extremamente necessário. O presente personalizado apresentava um kit de material explicativo sobre o projeto. Um catavento, uma revista para adultos do Quebrando o Silêncio e uma pequenininha, umas para as crianças. A iniciativa Extra Classe ajudou a complementar o aprendizado dos alunos em um tema tão importante. É muito importante porque a educação adventista se preocupa em levar projetos como Quebrando o Silêncio para fora dos muros do colégio. A gente entende que manifestações públicas são necessárias para quebrar o silêncio, que é a proposta do projeto. Os alunos aprenderam que atitudes estranhas e a falta de respeito podem representar um alerta para o abuso infantil. A gente tem que ter cuidado de ficar sozinho no meio da rua. A gente tem que ter cuidado também com o abraço de estranhos, assim, do nada. Os presentes também que do nada alguém nos dá na rua podem ser muito perigosos. Outro grupo de alunos e professores também estiveram desenvolvendo ações do projeto em uma escola municipal da cidade. Aqui na escola municipal, as crianças foram orientadas de forma lúdica sobre o projeto. O teatro despertou a atenção dos pequenos. Então, quando você traz, você fala o que significa isso e que você apresenta no boneco quais são as partes, eu falo sobre elas, eu apresento, eu cubro onde não pode ser tocado. A criança ela aprende com uma maior facilidade visualizando. Além do teatro e da apresentação musical, também foram distribuídas revistas e um mimo para as crianças. Nós deixamos a revista do Quebrando o Silêncio, que fala sobre o respeito, e o catavento, que tem como objetivo deixar gravado na mente de cada um deles a mensagem que foi passada nessa manhã. O diretor da escola municipal, Anderson Guilherme, fez elogios à campanha e agradeceu a parceria da educação adventista. O abuso, às vezes, a gente vê aí, está dentro da própria casa. E eles precisam falar, precisam se defender. E expor para os pais e as mães aí, né? Ou os responsáveis dentro de casa. E agradecer mais uma vez aí a parceria de vocês, né? Junto com a Rede Municipal de Educação. Os alunos ficaram felizes com a visita e mostraram que também aprenderam sobre o tema. Eu achei muito legal o projeto, porque a gente primeiro ensinou as crianças a, cuidar do corpo, não deixar, pessoas estranhas tocarem. Aprendi que quando dá um abraço diferente em você, uma pessoa, um desconhecido, você tem que falar para as autoridades. Por exemplo, seu pai, sua mãe, o responsável, um adulto, né? E deu de exemplo para as criancinhas que estão aqui, né? Para no futuro não acontecer isso. É isso mesmo. Daqui a pouco você vai ver mais ações do Quebrando o Silêncio. Mas agora eu vou chamar os apresentadores do Revista Novo Tempo da Rádio. O William e a Patrícia atualizam a gente sobre as novidades da Rádio Novo Tempo desta semana. Oi, gente, boa noite, feliz sábado. Boa noite, Darcy, feliz sábado para você e também para quem está acompanhando a gente agora através da TV Novo Tempo. William Vieira, feliz sábado. Feliz sábado, Patrícia, feliz sábado para você também que nos acompanha agora na TV.
Bem, como a Darcy já falou, eu e o William somos da Rádio Novo Tempo e é por isso que a gente não pode perder a oportunidade aqui de te convidar para ouvir a Rádio Novo Tempo. Certeza de companhia boa o dia inteiro. E você pode acompanhar a rádio fazendo as atividades do dia a dia, fazendo caminhada, trabalhando, tomando café da manhã, levando as crianças para a escola, no transporte por aplicativo. Na Rádio Novo Tempo você vai encontrar aquelas mensagens de esperança para aquecer o coração. Tem músicas novas, lançamentos, tem também notícias de hora em hora na programação toda para você ficar sabendo de tudo que acontece no Brasil e no mundo. Então, baixe agora o aplicativo da rádio, procura na loja do seu celular. E nós também transmitimos a nossa programação através de 18 emissoras espalhadas pelo Brasil. E essas filiais são extremamente ativas nas comunidades onde elas estão. A Rádio Novo Tempo Londrina, por exemplo, celebrou e apoia a chegada da nova sede do Ministério de Motociclistas Adventistas na cidade, o AMM. A equipe da rádio participou desse momento de louvor e consagração a Deus. Mas aí você pode perguntar, o que o AMM faz, Patrícia? Eu vou explicar. O AMM é um motoclube cristão que há uma década aproveita essa paixão pelas motocicletas para colocar em prática o compromisso com a fé e amor ao próximo. Patrícia, esse ministério está presente em 25 estados brasileiros, onde colabora na arrecadação e distribuição de alimentos, entrega de livros missionários, conscientiza sobre a violência doméstica, entre muitas outras atividades. E é um privilégio para a gente apoiar e fazer parte desse ministério. Bem, a minha hora de ir embora está chegando, mas antes de ir eu não posso deixar de te lembrar para ouvir a rádio. Baixe o aplicativo. E é bem fácil, é só você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo agora na tela. Faz o seguinte, baixa o app agora, aí você vai lá na rádio e conta pra gente que foi aqui que nós nos conhecemos, tá bom? Feliz sábado! Feliz sábado, Darcy. Até semana que vem. Feliz sábado para vocês também, gente. Estudantes do Instituto Adventista Brasil Central, IABC, adotaram a cidade de Alexânia, em Goiás, para a realização de projetos missionários. Além de ações comunitárias, como feiras de saúde e arrecadação de roupas e alimentos, os alunos oferecem estudos bíblicos e apoio à igreja local. E os resultados já começaram a aparecer. Quando eu conheci os Jovens da Missão, eu tive uma vontade muito grande de estar entrando para o colégio. Pelo fato de eu ver a vontade que eles tinham de se aproximar de Deus, de estar pregando o evangelho para o próximo. Mas não tinha possibilidade nenhuma de eu estar entrando no colégio pelo fato de questão financeira. Antes de eu ir para Alexânia, normalmente eu ficava no meu quarto, assim, o dia inteiro. Eu não tinha muitos amigos também, porque eu cheguei e não me enturmei muito com a galera. Duas histórias completamente diferentes. Um olhava de dentro para fora, o outro de fora para dentro. Uma única coisa uniu essas duas vidas: a missão. A missão que saiu das portas do colégio resgatou quem estava lá fora, mas quem saiu com ela também foi resgatado. E agora que eu voltei para o IABC depois de Alexânia, todo mundo da missão eu conheço agora e eu falo com todo mundo que era da missão. Foi no mesmo lugar, em Alexânia, que esse grupo de alunos encontrou Davi, um adolescente que sonhava em mudar de vida, mas não sabia por onde começar, e enxergou naqueles meninos e meninas um futuro que ele mesmo gostaria de ter. Foi em maio deste ano que Davi decidiu entregar a vida a Deus, de forma pública através do batismo, que aconteceu durante uma reunião administrativa da Igreja Adventista para o centro-oeste do Brasil. No evento, Davi realizou 2 sonhos. Além de ser batizado, foi presenteado com uma bolsa de estudos do IABC. As comunidades surgiram no ano passado, com apenas 12 alunos. Hoje, nós temos 27 alunos envolvidos diretamente na liderança. O principal objetivo das comunidades é fortalecer os relacionamentos dentro do colégio e preparar os nossos alunos para viver a missão.
Ao todo, 12 pessoas já tomaram a decisão pelo batismo dentro e fora do colégio, por meio do trabalho realizado pelas comunidades missionárias do IABC. Entre elas está a Isabela, que recentemente também decidiu fazer parte deste grupo. Eu sou grata ao IABC também por poder participar das missões, ter conhecido pessoas novas, ter feito amizades e também pela influência que tanto o IABC me deu sobre questão dos devocionais, de me aproximar de Deus e ter uma conexão maior. Agora eu quero mostrar aqui na tela a sua boa notícia, alguma coisa boa que tenha acontecido com você, seus motivos de gratidão, e é só você mandar para o nosso WhatsApp, tá bom? Solta aí, Shirley Vieira, de Franco da Rocha, São Paulo. O meu dia de alegria, o Santo Sábado do Senhor, vai ser na casa de Deus. E ao final do dia, irei viajar. Feliz sábado, boa viagem, que Deus te abençoe. Um beijo para você, tudo de bom, viu? Mário Sérgio, da Bahia. Boa noite, Darcy. Feliz sábado para todos vocês. Minha boa notícia é que eu e minha esposa Leia estamos participando de um pequeno grupo online que completou 1 ano, com muitos louvores, pregações e esperança por meio de nossos irmãos espalhados ao redor do mundo. Está sendo uma bênção. Que Deus abençoe mais ainda vocês. Tudo de bom. Um grande abraço para todo o PG aí, viu? Roseli de São Paulo, feliz sábado. Meu final de semana será muito especial. Vou viajar para um sítio, reunindo minhas irmãs e sobrinhos. Coisa boa, que o Senhor abençoe esse momento, viu? Tudo de bom, Roseli, para você. Penha Barros, do Rio de Janeiro. Boa noite, Darcy. Minha boa notícia é a minha saúde. Tenho 72 anos e faço alongamento e pilates, enquanto não fui liberada pelo médico para voltar a correr e fazer trilhas. Além disso, dou estudos bíblicos. É isso aí, exercita a mente, o coração e o corpo. Um abraço para você, Penha. Vanusa, de Porto Seguro, na Bahia. Oi, Darcy, que Deus te abençoe ricamente, você e sua família. A minha boa notícia de hoje é que eu e meu esposo estamos aqui assistindo à revista sentadinhos no sofá. Então, continua aí com a gente, porque até as 8h30 da noite tem muita coisa boa, viu? Um beijo grande para você, obrigada pela companhia. Solange de São Luís, no Maranhão. Boa noite, Darcy. Minha boa notícia é que estou tendo mais tempo para melhorar meu relacionamento com Deus e com o próximo, para caminhar e cuidar melhor da saúde. Além disso, descobri uma habilidade, fazer marca-página de crochê. Que legal, que lindo. Espero um dia poder ver de perto esse marca-página aí. Um abraço para você, parabéns pelo seu dom. E a seguir você vai ver o Evangelho na prática no Rio Grande do Sul. A Igreja Adventista em Porto Alegre tem atuado ativamente ajudando as vítimas das enchentes no estado. E voluntários americanos dedicam 10 dias à comunidade carente no interior de São Paulo. Eu volto já. Durante o período mais crítico das enchentes que afetaram o estado do Rio Grande do Sul, a Igreja Adventista Central de Porto Alegre se manteve atuante, ajudando as vítimas na capital gaúcha. No Missão 360 de hoje, você vai saber detalhes dessas iniciativas de ajuda realizadas por essa igreja. As fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul causaram vários impactos, inclusive aqui na Igreja Adventista Central de Porto Alegre. Apesar dessas dificuldades que eles enfrentaram, eles não ficaram parados e mostraram um evangelho que vai muito além das palavras. No início de maio, a capital do Rio Grande do Sul estava irreconhecível. Por causa das fortes chuvas, muitas famílias foram afetadas. Mais de 150 mil pessoas foram diretamente afetadas pelas enchentes em Porto Alegre, segundo o mapeamento realizado pela própria prefeitura. E nas proximidades da rua da Igreja Adventista Central de Porto Alegre, a situação não foi diferente. Até o ponto em que também a nossa igreja foi atingida pela enchente, a nossa rua começou a inundar na segunda-feira e nós, percebendo que a água estava subindo, viemos até aqui a igreja, retiramos o máximo de coisas que conseguimos, o que ficou nós subimos e tivemos que fechar a igreja. E aí a partir desse momento, então, no começo de maio, a nossa igreja também ficou fechada. Nesse período tivemos que fazer os cultos de forma remota. Isso foi até uma sensação assim que nos fez lembrar do período da pandemia, não poder estar presencialmente com os irmãos, a preocupação com a contaminação, tudo isso era algo que pesava bastante na decisão de reabrir a igreja, após a água ter baixado.
Antes mesmo de ser atingida, a igreja já estava atuando como um centro para captar doações para as vítimas das enchentes. Só que depois que as águas baixaram, a igreja percebeu ainda mais a necessidade de ajudar os moradores da região próxima. Mas quando a gente estava nesse processo de limpar a igreja, nós percebemos que quando a água baixou da nossa rua, os nossos vizinhos precisavam da nossa ajuda mais urgentemente do que a própria igreja ser limpa. Então a gente pausou a limpeza da igreja para começar a ajudar os vizinhos a limparem a casa deles. Então a primeira coisa que a gente fez foi abrir nosso estacionamento, transformamos ali num lava-jato de eletrodomésticos. Então a gente ia buscar na casa dos vizinhos geladeira, fogão, máquina de lavar, a gente trazia para cá, as nossas equipes ficavam ali lavando. Tinha voluntários a semana inteira lavando esses eletrodomésticos. Além dessa ajuda dentro da igreja, os membros também foram às casas das pessoas oferecendo auxílio. E foram muitas famílias beneficiadas. A quantidade de famílias, na verdade de casas auxiliadas, é através do nosso Ministério da Limpeza, que nós criamos aqui, né? Nosso grupo de voluntariado. Foram 86 famílias, 86 casas ou apartamentos que nós temos registrado aqui, sendo 51 fora da nossa região e as demais tudo aqui vizinhos da igreja, né? Tudo aqui da nossa rua. Durante o período mais crítico da tragédia, enquanto os voluntários seguiam ajudando as vítimas, mais e mais pessoas apareciam com necessidades de ajuda. E aí eu vi aí uma oportunidade de conhecer essas pessoas, abordá-las, conversar com elas, né? E já ter uma noção da necessidade que elas teriam. E aí me apresentava, né, como pastor ali da igreja, que nós tínhamos um grupo de voluntários, e aí a gente oferecia ajuda para essas pessoas. Algumas, mesmo precisando muito, né, tinha um pouco de receio, de vergonha, mas a gente, assim, com o coração super aberto para tentar ajudar as pessoas, insistia em dar essa ajuda, né? Muitas até se emocionavam porque elas olhavam suas casas e não sabiam nem o que fazer, nem como fazer, né? E algumas já de imediato aceitavam e ficavam muito agradecidas. E naqueles momentos de dificuldade, os voluntários da igreja em Porto Alegre também dedicaram um tempo de qualidade, junto com os moradores da cidade. A gente investiu bastante não só em fazer o trabalho braçal, mas também na atenção. Então foi uma oportunidade da gente se conectar com essas pessoas nesse momento difícil, oferecer uma oração, uma palavra de conforto e de solidariedade. Isso foi algo tão marcante para nós como igreja, que nos fez mudar a maneira de enxergar tudo que a gente faz aqui. Então, a partir desse momento, a gente falou assim, a gente não pode ficar apenas pensando em trazê-los para cá. Como que a gente pode ir até eles? Como a gente pode auxiliar os nossos vizinhos? E é muito gostoso, depois de conhecê-los, a gente poder sair pelo portão do estacionamento, baixar os vidros e ir cumprimentando eles no sábado. Eles estão ali talvez na calçada fazendo um churrasquinho, a gente passa, cumprimenta, como é que vocês estão, chama pelo nome. Isso nos aproximou muito dos nossos vizinhos, foi bem impactante. E após todas essas ações de solidariedade realizadas pelos membros da Igreja Central de Porto Alegre, os vizinhos decidiram participar de um momento de gratidão a esses voluntários. A ação dos voluntários aqui na nossa rua foi tão impactante para os nossos vizinhos que quando nós estávamos ali na casa com eles falaram assim, pastor, a gente precisa marcar um dia para a gente agradecer os voluntários que estiveram aqui em casa. Então a gente pensou, vamos fazer um almoço, né? Nós marcamos um almoço aqui no estacionamento da igreja e ali convidamos todos os nossos vizinhos da rua e nós tivemos ali presentes mais de 50 vizinhos participando, o grupo total com umas 100 pessoas, os voluntários estiveram também nesse dia, nós pudemos ali ter um momento de gratidão a Deus, eles puderam compartilhar os testemunhos deles e foi muito marcante realmente a gente poder receber aqui na nossa igreja a nossa vizinhança. E durante todo esse período de ajuda ao povo gaúcho, esses voluntários puderam receber várias palavras de gratidão. Tenho frases que entraram nos meus ouvidos e ficaram guardadas no meu coração para sempre, né? De imensa gratidão, frases como vocês são os anjos da nossa rua, o que nós faríamos sem vocês aqui, né? Isso um morador aqui da nossa rua falou, né? Uma outra coisa engraçada é que uma pessoa falou assim,
olha, eu tinha um pouco de problema com a igreja de vocês, porque domingo de manhã a gente queria dormir e vocês têm as crianças no pátio e às vezes tem tambores, tem instrumentos, né, falando dos desbravadores, das reuniões do clube de aventureiros. E aí ela falou assim, ó, mas agora eu amo vocês. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, a hora que vocês quiserem, com as crianças, porque eu vejo que o trabalho que vocês fazem realmente é um trabalho de Deus. E realmente, esses voluntários da igreja de Porto Alegre tiveram uma grande oportunidade de fazer exatamente o que Jesus faria nessa situação, agindo de forma prática nesses momentos de dificuldades. Esse momento que a gente passou nos fez perceber como o Evangelho ele precisa ter um impacto mais prático na nossa vida, como ajudar o nosso próximo fazendo uma limpeza, doando um alimento, né? Nesse momento de tanta dificuldade, faz parte inclusive da nossa experiência do que é o sábado, aliviar a dor e o sofrimento do nosso próximo. Eu sinto que depois dessa experiência que a gente passou, nós temos uma igreja mais solidária, uma igreja que cresceu espiritualmente por ter ajudado o próximo. Para mim, missão é fazer exatamente, né, o que fomos chamados para fazer, por Cristo. Então, o chamado de Jesus para todos nós ele é muito amplo, né? E ele envolve várias esferas. E às vezes a gente fica muito atento a algumas esferas e a outras não. Então, eu acho que a gente pôde viver o Evangelho de uma forma mais completa nesse período, né? Porque a gente pôde não somente orar com pessoas, não somente falar do amor de Deus, não somente fazer as nossas transmissões e os sermões, mas a gente pôde também, né, sujar a mão de lama na casa de um desconhecido, ajudando a colocar um colchão cheio de água suja para fora. Então, a gente pôde experimentar uma vivência cristã muito significativa nesse período. Você já parou para pensar qual é a verdadeira importância da igreja ao redor do mundo? No Novo Testamento, mais precisamente na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, nós lemos o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram um povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Você percebeu? O povo de Deus foi chamado por Ele para proclamar seus propósitos a todo mundo. Mas como podemos cumprir essa missão que Ele concede a todos que aceitam esse desafio? Como adventistas, temos uma grande preocupação nesse sentido. Há 33 anos, na cidade de Indianápolis, aconteceu a Assembleia da Associação Geral da Igreja Adventista, onde foi votada pela Igreja Mundial a implementação de uma estratégia para avançar com a proclamação desse Evangelho eterno a todo mundo. Essa ação foi chamada de Missão Global. Mas quais foram os objetivos primários dessa estratégia de missão? Um dos mais importantes foi intencionalmente desenvolver caminhos para alcançar grupos étnicos religiosos, principalmente dentro da janela 1040, tais como muçulmanos, judeus, hindus, budistas e também grupos influenciados pelo secularismo e pós-cristianismo ao redor do mundo. Outro importante objetivo foi causar o impacto necessário com o Evangelho eterno nas grandes cidades do mundo, através de ações que possam construir pontes de comunicação com a comunidade local. Além disso, a Missão Global também foi estabelecida com o intuito de evangelizar grupos minoritários, tais como surdos, cegos, ciganos e grupos imigrantes. Mas como tudo isso é realizado? Essencialmente, através da implementação de novas congregações em todos os grupos de pessoas onde atualmente ainda não existe uma comunidade adventista. Em outras palavras, a nível mundial, estabeleceram a comunidade adventista em cada grupo geopolítico e linguístico é o fundamento básico de tudo aquilo que está envolvido nessa ação chamada Missão Global. Isso é o que também chamamos de plantio de igrejas. O plantio de igrejas não pode ser simplesmente visto como uma atividade a mais da igreja. Em realidade, a implementação de novas comunidades deve ser prioridade e vista como crucial no avanço do Reino de Deus, no cumprimento da missão de fazer discípulos de todas as nações. E esse sonho, o sonho de ver nascer uma nova igreja, teve seu início no coração de Deus, que sempre teve em seus fiéis seguidores
aqueles que proclamariam seus propósitos e missão àqueles que ainda não o conhecem. Portanto, da mesma forma, nós devemos sintonizar o nosso coração ao de Deus, participando de maneira ativa na multiplicação do seu reino ao nosso redor. A palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, verso 34, afirma o seguinte: Jesus, descendo do barco, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Você percebe? Vendo as multidões, Jesus se compadeceu delas. Ele teve compaixão. Jesus via a necessidade de cada uma daquelas pessoas. Ele sabia que estavam aflitas, cansadas, sem esperança, como que ovelhas que não têm pastor. E da mesma forma hoje, ao contemplar as cidades grandes e pequenas, ao considerar as milhões de pessoas nesse mundo que ainda não conhecem o amor e o plano de Deus para a sua vida, nós devemos ter como Jesus a mesma compaixão de cada uma delas. Como seguidores de Jesus Cristo, nós precisamos viver como Ele viveu, compreender como Ele compreendeu, amar como Ele amou, servir como Ele serviu. E hoje, como nunca antes, é necessário que você e eu nos coloquemos à disposição de Deus para que possamos ser usados por Ele no cumprimento de sua missão. Deus deseja hoje que tenhamos o mesmo sentimento de compaixão que teve Jesus Cristo, para multiplicar comunidades de esperança, para espalhar seu reino por todo o mundo através da implementação de novas igrejas. Somente assim as trevas que ainda dominam milhões de pessoas em nosso planeta poderão ser destruídas pela maravilhosa luz que emana daqueles que se dispõem a ser instrumentos nas mãos do Senhor. E então, o que você está esperando? Participe do plantio de novas igrejas. Plante esperança, você também. E nesse clima de missão e solidariedade, mais de 40 voluntários vindos de Nova York desembarcaram em São Paulo para atender uma comunidade carente no litoral paulista. Olha só. Pesquisa da ONU revela mais de 800 milhões de voluntários no mundo, um trabalho que estreita relações e transforma. O serviço voluntário é uma possibilidade enorme que temos de nos aproximarmos das pessoas, identificarmos suas necessidades e, através dos nossos dons, servirmos aqueles que estão ao nosso redor e, acima de tudo, mostrando que a graça de Deus que nos alcançou pode ser manifestada, impactando e transformando aqueles que estão ao nosso redor. Fazendo parte deste índice, mais de 40 voluntários americanos embarcaram em uma missão de 10 dias. De Nova York para Peruíbe, esse grupo de voluntários chegou de coração aberto e mãos dispostas a servir. Além da reforma da Igreja Adventista local, eles trouxeram esperança à comunidade através de atendimentos médicos e projetos infantis. Fabiane, uma médica voluntária, conta como esta missão transformou sua visão. Essa experiência realmente me mudou. Já estive em várias missões, mas essa foi muito específica. Geralmente, quando eu vou em missões, eu falo a língua das pessoas. Dessa vez eu não falava a língua. Mas pude me relacionar com eles pelas minhas habilidades não verbais e percebi que o amor faz a diferença. No bairro Caraguava, um dos mais carentes de Peruíbe, os voluntários trouxeram esperança, como conta Leandro, morador local. Olha, realmente uma ação que transformou a nossa comunidade. Os americanos, eles abraçaram a comunidade, os médicos trataram com tanto respeito, com tanto amor e carinho, e com certeza vai ficar na nossa lembrança, vai ficar no nosso coração dias que eles passaram aqui na igreja. Este é um projeto da Igreja Adventista de Nova York, que já atuou no Brasil e planeja novas missões fora do Ocidente. Para fazer a escola cristã de férias, para fazer o projeto de construção e também alcançar na área médica e ajudar a saúde mental das pessoas de Peruíbe. Então o planejamento foi um pouquinho mais fácil, porque em 2023 nós já havíamos estado aqui e Deus esteve conosco. Todos os anos vamos a países diferentes. Próximo ano iremos para a Zâmbia, na África. 2026 vamos para a Jamaica. 2027 está em planejamento, para que todos os anos possamos ir a um lugar diferente, trazendo um grupo de missionários, especialmente jovens adultos, para que eles tenham a oportunidade de se conhecer e crescer na fé. E esse ano eles vieram e nos ajudaram a reformar a igreja do Caraguava. E eles não só trazem recursos financeiros, eles ajudam a limpar o chão, a lixar a parede, a pintar. Isso é muito importante para nós. E eu creio que seja importante para eles também, porque ajudar o próximo é o melhor remédio do mundo. Eu volto a falar de Quebrando o Silêncio agora. No sudoeste da Bahia, ações de conscientização contra abuso e violência infantil mobilizaram a população.
No dia 24 de agosto, o Sudoeste baiano se uniu ao Quebrando o Silêncio na ênfase contra o abuso e a violência doméstica. Em Jequié, o movimento trouxe um diálogo aberto sobre temas essenciais como a integridade da família e a importância de um ambiente seguro para as crianças. No Centro de Vitória da Conquista, a comunidade adventista liderou uma passeata. O evento incluiu flash mobs e a distribuição de materiais educativos, envolvendo a população em atividades interativas. A Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto Jesus no Novo Testamento, deixa claro que a verdadeira religião que o Senhor espera de nós não é apenas o culto, isso é importante, mas é cuidar das pessoas vulneráveis, como ajudar essas crianças a se prevenirem, se cuidarem e se protegerem, como orientar a família também para que haja essa prevenção. A igreja cumpre o seu papel social, que vai além de fazer o culto, vai além de orar. Mas é amar as pessoas como Jesus amou e cuidar delas. Essa é a responsabilidade que o Senhor colocou em nossas mãos. Em uma praça movimentada de Vitória da Conquista, diversos estandes ofereceram serviços na área de saúde e informações sobre proteção infantil. Um podcast ao vivo com o tema Infância Ameaçada teve a participação de advogados, educadores, pastores e psicólogos. Uma criança que ela foi violada ali na infância, ela passa a ter traumas, medo. Então, como a sexualidade é essa energia que nos impulsiona a estarmos bem emocionalmente, fisicamente, socialmente, é a sua identidade, é a sua autoestima, é a sua segurança, isso interfere em todas as áreas. Então, isso torna um adulto inseguro, um adulto propenso a não saber se posicionar, a não colocar os seus limites, não saber o que é bom, o que é capaz. Isso se torna muito vulnerável em todas as outras áreas. Ações como essa da igreja, primeiro lançam luz sobre esse tipo de caso, onde as pessoas antes estavam dominadas pelo medo, estavam num ambiente obscuro, um ambiente de ameaça. Elas começam a perceber que existe solução, que existe esperança, que existe uma rede de apoio, que tem alguém ali para apoiar, para ser um ombro amigo. Então, o primeiro passo é para que elas criem realmente a coragem que necessitam para levar o conhecimento desse fato às autoridades. Foram apresentados aos participantes importantes mecanismos de proteção social, assim como o Conselho Tutelar e a Rede de Escuta Protegida destinada a crianças e adolescentes. Todo município tem uma sede de Conselho Tutelar, pelo menos uma. Elas vão até a sede do Conselho Tutelar e solicitam um atendimento com um conselheiro especificamente para relatar algum tipo de situação. Infelizmente, o número maior de abusadores é no ambiente familiar ou pessoas próximas. E chegando ao Conselho Tutelar, de imediato as providências e medidas protetivas são de logo aplicadas. Nós temos aqui uma rede de escuta protegida, que é uma forma de escutar a criança que não revitimiza. Como assim? Toda vez que a criança é perguntada sobre o que aconteceu com ela tende a lembrar o que aconteceu e ela sofre novamente. O trauma, ele funciona dessa forma. Cada vez que você lembra, você sofre de novo. Algumas crianças, elas tendem a não falar mais. Se elas eram crianças extrovertidas, crianças ativas, crianças felizes, elas se retraem, elas ficam mais tímidas. E assim, gente, explique para essa criança que ela vai ter um grupo de profissionais que envolvem psicólogos, assistentes sociais, que vão ouvi-la da melhor forma possível. Nós, enquanto mulheres da Igreja Adventista do Sétimo Dia, estamos promovendo a conscientização de todas as crianças e adolescentes e dos adultos também. O que aconteceu aqui não fica aqui. Foi plantada uma sementinha que vai ser a longo prazo aí gerada. Temos certeza que essa continuidade gerará muitos frutos e essa nova geração será diferente. Agora eu vou chamar o Wagner Cantori, que é gerente da Web Novo Tempo e apresentador do podcast Hope Hour. Ele tem novidades para contar para a gente. Olá, Wagner, feliz sábado para você. Oi, Darcy, feliz sábado, tudo bem com você? Tudo bem com você que está acompanhando aí também o nosso Revista Novo Tempo? Olha, eu venho aqui falar do Hope Hour porque estamos comemorando, inclusive, um ano do nosso podcast. Olha que legal, não é? Então a gente começou em setembro do ano passado, estamos completando um ano agora e aí trouxemos convidados muito especiais. A gente teve aqui a doutora Rosana Alves, que eu tenho certeza que você gosta muito de acompanhar os conteúdos dela, e também o pastor Batistotti, direto do programa Escola Bíblica, aqui para o nosso Hope Hour. Dá uma olhada em como foi essa nossa conversa celebrando um ano do nosso podcast.
Minha mãe recebeu o convite numa sexta-feira na madrugada. Ela estava no quintal, colocando roupas no varal. E uma moça, mais ou menos da idade dela, passa e a convida para ir para a igreja. Minha mãe tinha 20 anos de idade na época. E a moça fala assim, você quer saber por que eu te convidei, sem te conhecer? A minha mãe estava ali no quintal, colocando roupas, ela passa, chama a minha mãe e fala assim, moça, vem cá, vamos à igreja amanhã comigo? E ela falou assim, sabe por quê? Porque eu não posso sair falando de Jesus para as pessoas, o contexto dela era diferente. E ela falou assim, mas naquela madrugada, eu fiz uma oração para Deus. E falei assim, Senhor, tu sabes que eu não posso sair pregando para as pessoas. Mas hoje eu vou trocar a padaria que eu compro pão. Isso tudo no centro de São Paulo, né? Em São Paulo, capital. Ela falou assim, eu vou trocar a padaria onde eu vou comprar o pão. E, por favor, coloque no quintal uma moça para quem o Senhor quer dizer hoje que o Senhor a ama. Uau. E ela contou isso para minha mãe. Então, ali, a minha mãe de fato aceita que o pai dela é Deus. Imperdível, né? Ame a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Esse foi o tema que a gente discutiu aí, celebrando esse nosso aniversário de 1 ano. Lembrando que o Hope Hour você não acompanha pela TV, né? Pela internet. Então, você pode ir lá no nosso canal do YouTube, Hope Hour NT. Essa também é a forma que você encontra a gente no Instagram, @HopeHourNT. Porque aí você encontra, fica sabendo todas as informações, a agenda de quem vai estar todos os meses aqui no nosso podcast, tá bom? Uma dica para o seu final de semana. A gente anunciou muito no final de semana passado a Jornada da Saúde Emocional Recomeços. Se você não conseguiu acompanhar, já está tudo disponível no NT Play. A gente tem palestras muito fortes, da Arleide Alves, a doutora Rosana que esteve com a gente aqui essa semana no Hope também estava lá, e muitos outros profissionais incríveis. A gente tem palestras e também rodas de discussão, tá bom? Então, se você não acompanhou, tá aí a oportunidade para você no ntplay.com e também no nosso canal do YouTube do NT Play. A gente se encontra aqui a semana que vem te contando as novidades do Hope Hour e Darcia, com você aí no estúdio. Obrigada, Wagner. Até sexta que vem, se Deus quiser. A campanha Quebrando o Silêncio este ano, como eu tenho falado aqui, tratou a temática do combate ao abuso infantil. Muitas vezes a violência sexual sofrida na infância não tem um ponto final quando deixa de acontecer. As marcas são levadas para a vida toda. Afinal, quanto tempo uma ferida como essa custa cicatrizar? Acompanhe a história a seguir. Trauma, uma cicatriz que se carrega para a vida. Foi assim com a Jucila. Hoje, aos 55 anos, ela relembra com detalhes o abuso sexual que sofreu na infância. Esse companheiro da minha mãe, todas as noites, ia no meu quarto e tocava nas minhas partes íntimas. Jucila buscou a ajuda da mãe, mas foi desacreditada. E o abuso durou mais de 1 ano. E isso para mim causou assim muito impacto, muitos traumas, né? Porque eu comecei a sentir medo da noite, eu não queria que o dia acabasse, porque eu sabia que todos os dias ele ia lá. Histórias como essa são mais rotineiras do que se pode imaginar. Alagoas conta com uma média de 114 casos de abuso e violência sexual infantil registrados todo mês. Para mudar esse cenário, é preciso a intervenção de diferentes frentes. A campanha Quebrando o Silêncio, organizada pela Igreja Adventista no mês de agosto, visa justamente trazer o assunto a público, buscando o seu enfrentamento. Essa campanha acontece em todo o Brasil e em mais 7 países da América do Sul. São milhares de ações como essa que nós estamos participando hoje. E a maior motivação da igreja é o nosso compromisso com a vida. Porque a violência, ela limita a vida abundante que Jesus veio nos dar. Em Alagoas, o movimento reuniu mais de 10 mil fiéis simultaneamente nas maiores cidades do estado. Pensamos numa passeata para envolver todos os ministérios da igreja. Começamos em Arapiraca no sábado pela manhã, com desbravadores, aventureiros, os irmãos da igreja, o Ministério da Mulher. E agora à tarde aqui em Maceió, na Orla de Maceió, também envolvendo todos os ministérios, para que a gente possa ir à rua e mostrar a força da Igreja Adventista, a força que nós temos em relação ao Quebrando o Silêncio para alertar todas as crianças e adolescentes. No meio do percurso, paradas estratégicas para as crianças visualizarem de forma lúdica como prevenir a violência através da limitação do toque e também para aprenderem na prática
como denunciar. Todas as vezes que tem um evento dessa forma, que leva informação, que encoraja as pessoas a denunciarem, o Conselho Tutelar acaba recebendo mais denúncias. Então é comprovado que palestras em escolas, entrevistas e um evento tão grande como esse faz toda a diferença para que a criança e o adolescente que esteja sofrendo algum tipo de violência se sinta seguro para denunciar. Fernando e Jéssica são os pais da pequena Eloá, a grande motivação para que se comprometam com essa campanha. A igreja desenvolve um papel muito importante na sociedade e quando faz um evento como esse, alerta a sociedade sobre os perigos, que é causado pela violência às nossas crianças. Em Alagoas, quem foi às ruas para alertar acabou aprendendo ainda mais sobre o assunto. O Quebrando o Silêncio é sobre 3 coisas, que é aprender, denunciar e acolher. A violência é muito perigosa, a gente tem que ficar de olho para não acontecer nada de perigo. Entendimento que Jucila levou anos para assimilar. Só em 2019 contou ao marido e procurou por ajuda profissional. Mas a partir do momento que eu quebrei, que eu abri, falei, eu comecei a sentir um certo alívio. E aí foi quando eu reconheci que realmente eu precisava de uma terapia. A psicóloga me ajudou e, acima de tudo, Jesus Cristo. Porque sem ele nada aconteceria. Os alunos da Faculdade Adventista da Amazônia, FAAMA, foram recebidos para o novo semestre letivo com uma programação super especial que reforçou o foco missionário. Olha só. O evento marcou o início de um novo semestre letivo e reuniu alunos da educação básica ao ensino superior, pais, professores e colaboradores. A celebração envolveu uma homenagem especial aos comportores e estudantes. Para você ter uma ideia, 205 comportores representa quase 50% dos nossos alunos universitários. Então eles saem todas as férias, de porta em porta. A gente sabe que a comportagem tem seus desafios. E principalmente aqui no norte, que temos desafios geográficos, de locomoção. Então assim, nós louvamos a Deus porque eles foram e retornaram em segurança e também com os recursos para continuar o semestre. O sábado também reforçou a integração da FAAMA com o foco missionário da igreja na região. Pastor Wallace, líder do Serviço Voluntário Adventista no norte do Brasil, destacou a importância de uma liderança referência na espiritualidade, na formação acadêmica e no envio de missionários. Uma instituição como essa, como a FAAMA, precisa também ser referência no envio de missionários para o campo missionário. É por essa razão que existem muitas coisas que estão acontecendo aqui para que os nossos alunos, os nossos professores vivam essa experiência missionária aqui e quando saírem daqui possam se tornar profissionais missionários tanto no norte do Brasil como para todo o mundo. Nós não queremos apenas entregar para o mercado profissionais competentes, mas com uma visão missionária, onde eles podem usar os seus dons, os seus talentos, a sua influência para impactar o mundo. Essa é a nossa missão. Então a FAAMA, ela é uma escola, uma faculdade, mas é também uma agência de treinamento missionário. Durante a programação também foi lançado o selo comemorativo de 15 anos da instituição, com uma música que relembra o primeiro pôr do sol dos pioneiros missionários na Amazônia. É sempre muito importante quando, como congregação FAAMA, nos reunimos e começamos uma nova jornada ao lado de Deus. E é dessa maneira que queremos fazer, tanto para o semestre, quanto para celebrar os 15 anos da FAAMA. O sábado institucional encerrou com o Festival do Açaí, evento cheio de culinária, brincadeiras e muita diversão. É sempre muito bom ser recebido calorosamente aqui na FAAMA, pelos professores, preceptores, em todos os lugares que passamos. Mas ser recebido com o Festival do Açaí é muito melhor, porque nada melhor para nos dar energia para esse semestre do que um bom e gostoso açaí. Então, eu me chamo Nara, sou da Bahia. Nunca tinha provado o açaí de verdade. Lá a gente come açaí com Nutella, granola, leite condensado, enfim. Mas gostei da experiência. É meio diferente no início, mas é bem bom. Para fortalecer o espírito missionário e incentivar o discipulado, o Congresso Escolhidos para a Missão reuniu cerca de 1.000 pessoas no sul de Rondônia. Durante o final de semana, os participantes ficaram acampados no local, tendo uma imersão completa nas atividades do evento. A reportagem é da Camila Inácio.
No sul de Rondônia, um congresso missionário reuniu aproximadamente 1.000 pessoas para falar sobre missão e discipulado. Os participantes acamparam durante o fim de semana e, além das palestras promovidas, tiveram a oportunidade de conhecer a história de Maria Lúcia e Sandro, um casal que aprendeu na prática o que é o discipulado. Meu esposo já tinha um conhecimento da palavra e nós conversamos e decidimos nos achegar mais. Ele me convidou para ir para a igreja e lá nós conhecemos os irmãos, fomos bem acolhidos e eles nos ofereceram o estudo. Perguntou se a gente queria aceitar o estudo para conhecer mais e tal. Aí nós aceitamos, já era um desejo do nosso coração, aí uniu o útil ao agradável. A partir do momento que eu comecei a estudar a Bíblia, é como se eu sentisse Deus falando comigo através dela. Mesmo antes do batismo, que aconteceu em junho deste ano, o casal já estava envolvido em ações e projetos da igreja. E no Congresso Missionário, compartilharam sobre seu envolvimento na missão. Iverson Rodrigues, que esteve estudando a Bíblia com Maria e Sandro desde o início, conta a alegria em vê-los firmes em seu propósito. Bom, a minha alegria em vê-los como discipuladores é uma alegria que não cabe em mim. Você vai vendo assim irmãos que foram batizados e agora continuam no processo e agora estão discipulando outras pessoas, trazendo outras famílias para o céu. A importância de cada membro se envolver no evangelho e na pregação é que a Igreja de Cristo, ela nasceu para ser missionária. Só é possível ser cristão se você for missionário. O objetivo da igreja com esse evento é mobilizar os irmãos para promoverem a necessidade de cada membro da igreja estarem envolvido em algum projeto missionário, de preferência um ministério com base no dom que ele tem. Pensando nisso, o casal deseja prosseguir com a obra iniciada em suas vidas, levando outras pessoas a Cristo e dando continuidade ao processo de discipulado. Então, agora eu tenho vontade de continuar assim, levando o evangelho e com a ajuda da minha esposa e, claro, ao lado dela, junto com ela, dividir com mais gente, com mais pessoas. O quanto antes a gente adiantar o processo aí, Jesus voltará mais cedo. Da mesma forma que eu consegui me achegar próximo de Cristo, eu quero ser um instrumento para que outras pessoas se acheguem perto dele, porque sem ele a vida é muito vazia, muito triste. E depois que eu conheci a verdade sobre a Bíblia e sobre Jesus, a minha vida teve outro significado, sabe? E antes é como se a vida fosse vazia e não tivesse sentido algum. E hoje eu sou muito grata. E eu quero que outras pessoas tenham esse mesmo sentimento, sabe? A seguir, os detalhes do Serve 2024, um evento que reuniu voluntários para explorar novas formas de servir ao próximo. E 3.500 jovens renovam a fé após as enchentes no Rio Grande do Sul e se preparam para a Missão Caleb 2025. Revista volta já! Todo sábado, às 6h30 da tarde, o pastor Williams Costa Júnior mostra boas notícias da Igreja Adventista pelo Mundo no programa ANN. E hoje ele traz as novidades do programa de amanhã aqui pra gente. Olá, pastor! Olá, Darcy, amigos e amigas, queridos e queridas do Revista Novo Tempo. Confira as principais notícias da Igreja Adventista ao redor do mundo. Evangelismo e ações comunitárias resultam em 900 batismos nas Filipinas. No Campuri Mundial, Advent Health realiza exposição interativa sobre carreiras na área de saúde. Escola Adventista no Quênia oferece refúgio e esperança contra mutilação e casamento precoce. Conselho Adventista de Língua Portuguesa na Europa organiza o 5º Congresso Revive Europa na cidade de Lisboa. Jovens adventistas australianos participam de missão desafiadora no Laos, que é um país comunista. Essas são algumas histórias da Igreja Adventista do Sétimo Dia ao redor do mundo. Para assistir a nossa cobertura completa, sintonize o programa semanal todos os sábados, às 6h30 da tarde, horário de Brasília, na TV Novo Tempo. Deus abençoe você e sua família e um forte abraço. Um abraço, pastor. A
A Igreja Adventista une voluntários de todo o centro do estado de São Paulo para explorarem novas maneiras de alcançar pessoas socialmente vulneráveis por meio de ações sociais. Esse encontro aconteceu durante todo um fim de semana, de maneira online e presencial também. E nossa repórter Isabela Vitória conta um pouco mais sobre esse encontro tão especial. Em uma época em que existem inúmeras organizações de ação social e profissionais que se dedicam para isso, os cristãos podem se sentir acuados para seguir o mandamento de ajudar ao próximo. Mas você sabia que os seus hobbies mais despretensiosos podem salvar vidas? É o exemplo de Maria Clara, que teve seu primeiro contato com a missão aos 10 anos de idade, em Guiné-Bissau, e sonhava em ajudar pessoas de todo o mundo. Foi assim que decidiu investir em um dom simples, mas que hoje já transformou a vida de centenas de mulheres. Mas quando você não é um médico, um dentista, um engenheiro para atuar ali na construção, vem aquela dúvida, e agora o que é que eu vou fazer? E aí é que entra os dons de Deus, né? Eu sabia costurar, eu tinha ali algumas habilidades manuais e conforme o tempo foi passando eu percebi que eu poderia usar isso também no campo missionário. E foi aí que eu tive a ideia de começar a fazer absorventes reutilizáveis. Afinal, a pobreza menstrual é um tema que é muito pertinente e faz muita parte do nosso dia a dia, né? Às vezes a gente não enxerga, mas muitas mulheres, tanto no Brasil quanto em Guiné e no mundo todo, sofrem pela falta de um item mínimo que é um absorvente descartável. Então nós estamos nessa transição de projeto para a ONG mesmo, para poder formalizar e levar esses absorventes reutilizáveis para o Brasil todo e para o mundo todo, se Deus quiser. E tudo começou com, na verdade, um dom ali de criança, né? Um hobby, a costura, eu costurava mesmo por diversão. E hoje eu posso usar isso na obra de Deus para poder espalhar o evangelho. É para pessoas como Maria Clara que a Igreja Adventista do Centro do Estado de São Paulo se une no evento Serve, que tem como objetivo mostrar novas perspectivas do serviço voluntário e de ações sociais, além de oferecer oficinas de capacitação e apresentação de projetos. O Serve é um evento de treinamento para aqueles que são apaixonados em servir a comunidade. Quando o Senhor esteve na Terra, ele de alguma forma, primeiro cuidou das necessidades físicas, das necessidades sentidas das pessoas, depois ele trouxe o Evangelho eterno, ele trouxe a salvação. O Serve busca ser um reflexo do que Cristo fez para as pessoas. A gente, como foi falado aqui, a gente não pode desassociar a nossa vida fora da igreja com a nossa vida na igreja, entendeu? A gente tem que viver o Evangelho como um todo, em todas as áreas da nossa vida. Tanto no nosso hobby, na nossa profissão, no nosso lar, na nossa igreja, na nossa comunidade, em todas as pessoas que entramos em contato. E nessa trajetória eu entendi que Deus pode usar os meus dons, independente de quais que sejam. Se é uma costura, uma pintura ou a música, independente dos meus dons, independente da minha formação profissional, eu sei que Deus pode usar, não só eu, mas cada um de nós. Verdade. No Rio Grande do Sul, milhares de jovens se reuniram na cidade de Taquara para a Vigília Jovem 2024. O evento buscou conectar esses jovens à fé e os preparou para a Missão Caleb de 2025. Nossa repórter Cláudia Brito conta todos os detalhes dessa vigília agora pra gente. Neste fim de semana, o Instituto Adventista Cruzeiro do Sul foi palco da Vigília Jovem 2024. Cada região trouxe mais de 1.000 participantes para viver um momento único de espiritualidade e celebração. Nós estamos muito felizes com esse momento que nós estamos vivendo aqui nessa vigília, justamente para mostrar a força jovem da juventude do Rio Grande do Sul. Diante dos desafios das enchentes, hoje aqui estamos unidos para mostrar que estamos mais fortes para cumprir a missão. Já fazia um tempo que nós tínhamos um movimento desse. Nós estamos fortalecendo a vida desses jovens para permanecer firmes e continuar acreditando que o Senhor é a nossa solução. Comunhão com Deus Pai, relacionamento com Deus o Filho, missão com Deus o Espírito Santo. Esse é o foco desses mais de 3.000 jovens que passaram a noite aqui, adorando, louvando e se preparando para um encontro com Jesus, conectados uns com os outros e com Deus. E agora, depois de 7 anos, a gente está reunindo os 3 campos conectados. Por isso esse nome. Estaremos conectados com Deus, com o Filho, com o Espírito Santo, na comunhão, no relacionamento e na missão. Então tem muita coisa maravilhosa para acontecer aqui. São mais de 3.500 jovens reunidos em um puro louvor e adoração a Deus.
Para muitos, esta vigília foi mais do que um encontro espiritual. Foi a oportunidade de renovação após as provações enfrentadas, seja como vítimas das enchentes ou como voluntários dedicados às ações de socorro. Estou aqui com a minha filha, Karine. Nós viemos para cá para ter uma comunhão com Deus nessa vigília maravilhosa, que eu acho que é muito boa, tanto para a nossa vida espiritual, como para a nossa vida do cotidiano também. Acho que conecta mesmo tu com Deus, essa programação, no dia a dia, no cotidiano, no trabalho, na escola, faz muita diferença. A vigília jovem, que iniciou no sábado à noite e terminou no dia seguinte pela manhã, contou com diversos momentos de louvor que inspiraram a noite através de grupos, corais e a presença do cantor Sérgio Saas. O programa também teve a participação do pastor Eduardo Batista, que trouxe esperança para os jovens em meio aos desafios. As dificuldades funcionam para nos afastar de Deus. O inimigo aproveita cada uma delas para nos tirar da conexão com o céu. O programa como este visa, a despeito das dificuldades ou mesmo das distrações da vida, mostrar que é possível, ao invés de nos afastarmos, nos aproximarmos ainda mais de Jesus. Este evento também serviu de preparação para a Missão Caleb 2025 e para o Campuri do próximo ano, reforçando a missão desses jovens de continuar servindo e espalhando o amor de Cristo. Hora da sua boa notícia por aqui, e para participar é bem simples. É só você enviar mensagem para o número 12981352908. Está aqui na sua tela. Emily Veloso, do Rio de Janeiro. Boa noite, Darcia. Boa notícia que vou poder estudar em um colégio adventista. Amo assistir ao Revista Novo Tempo. Que programa maravilhoso. Um beijo para você, Emily. Muito obrigada pelo carinho, viu? Que Deus te abençoe muito no colégio aí. Sara Manuela, Valdemar de Ipupirá. Eu acho que é assim que fala lá na Bahia, gente. Um beijo para vocês aí. Boa noite, Darcy. Assisto ao programa todos os dias, adoro vocês. Abraço, obrigada pela companhia. Um abraço para vocês também. A seguir, os detalhes do curso gratuito que ajuda milhares de pessoas a abandonarem o vício de fumar. E a Adra promove aleitamento materno como melhor fonte de nutrição e proteção para bebês. Eu volto já. Empreendedores, missionários e voluntários se reuniram em mais um ano no Encontro da Fé. O evento mostra como os projetos que a Federação dos Empreendedores Adventistas lideram têm impactado a sociedade. Um momento de muita emoção, aprendizado e proximidade de Deus. E vamos acompanhar tudo isso no Fé em Ação desta semana. Olá, Bárbara! Olá, Darcy, tudo bem? Um olá especial para todos que nos acompanham no Revista Novo Tempo. E no programa desta semana, nós vamos para Brasília acompanhar momentos marcantes do Encontro da Fé de 2024. Teremos testemunhos, histórias de missão e também voluntariado. A despeito do que você possa ser ou do que você acha que é, eu sempre digo que você é a coisa mais linda que Deus tem nesta vida. Tem também André Aurel com as novidades da fé. O Fé em Ação vai ao ar neste sábado às 9h30 da noite. Te vejo lá. Vamos até Manaus agora. Lá, uma linda passeata reuniu mais de 3.000 pessoas para quebrar o silêncio. Vamos acompanhar como foi? Aos poucos, eles foram chegando. Grupo de mulheres, clubes de desbravadores, de aventureiros, muitos jovens e centenas de famílias adventistas. A multidão se formou e mais de 3.000 pessoas participaram da passeata Quebrando o Silêncio por uma das avenidas principais de Manaus e próximo de pontos importantes da cidade, como a Arena da Amazônia. A mensagem para o tema foi em forma de carro de som, cartazes, diversas faixas, mãos e a entrega de revistas sobre o tema desse ano. A fanfarra marcava o passo da passeata, que este ano ganhou mais destaque na capital amazonense. Bom, todos os anos a igreja faz uma passeata mais a nível de distrito, mais local, no seu bairro, a cada um atendendo a sua região. Nós somos 25 distritos aqui em Manaus, na ASEAN, e este ano nós pensamos em fazer um movimento muito maior para chamar a atenção para um tema que é muito importante sobre a infância ameaçada. Porque o abuso infantil sexual não acontece só
nas escolas ou dentro de casa, mas acontece também na igreja. A ideia é chamar a atenção de toda uma população com um movimento grande para que eles possam entender a importância desse assunto. Quem caminhou não escondeu a emoção de participar desta causa que pode salvar, proteger e prevenir muitas vidas. Estou muito feliz de poder sair da minha zona de conforto e participar dessa passeata que é tão importante para nós. Essa é a segunda passeata que eu participo fora do meu distrito, né? Que sempre está no distrito. Hoje já está bem mais abrangente. Estou muito feliz porque nós estamos aqui para ajudar nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens que são muitas vezes que não sabem se expressar, não sabem falar, não sabem se defender. E os pais muitas vezes não dão atenção, muitas vezes não estão atentos às crianças. E essa passeata é exatamente para despertar os pais, as famílias para esse tão importante que é as nossas crianças. É uma oportunidade de impactar a nossa cidade e ensinar também os nossos bravadores, né? Nós precisamos cuidar das crianças, estar atento às crianças que estão ao nosso redor. Elas são importantes para cada um de nós, para Deus também. Então, uma experiência, uma oportunidade que a gente tem de estar tocando a nossa cidade através do nosso testemunho. Um testemunho que ficou registrado não apenas em fotos ou pela admiração de quem participou, mas principalmente no coração de quem tanto precisa de amor. O tabagismo representa um sério risco à saúde mundial, causando a morte de mais de 8 milhões de pessoas anualmente. No Brasil, o número de pessoas consumindo cigarro eletrônico, por exemplo, cresceu 600% nos últimos anos. Diante disso, iniciativas para combater esse mal são sempre bem-vindas. Um exemplo é o curso Como Parar de Fumar, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Governador Valadares, Minas Gerais. Olha só. Não foram poucas as tentativas de Valdeci de parar de fumar. Por 40 anos, se viu preso ao vício que o tabaco causa. Era muita falta de ar, muita dor, principalmente dor de cabeça, era terrível. E por esses 9 dias que eu estou sem fumar, a minha vida é outra. Meu sono, durmo melhor, levanto melhor. Viver sem cigarro proporciona qualidade de vida. Por outro lado, os que mantêm o vício se expõem a inúmeros malefícios. Tanto o cigarro quanto o vape, que são os famosos cigarros eletrônicos, eles têm o problema de causar câncer pela fumaça. E se estiver fumando cigarro eletrônico, ou tradicional, ou de palha, ou cachimbo, não interessa qual modalidade a pessoa esteja utilizando, só de estar inalando aquela fumaça com tabaco já causa todos os riscos cardiovasculares para o coração, para o cérebro. Com apoio e reconhecimento contínuo da comunidade, o curso Como Parar de Fumar, aqui de Governador Valadares, já ajudou mais de 5.000 pessoas a largarem o vício. É um trabalho contínuo que reforça a missão da Igreja Adventista de cuidar do ser humano na área da saúde, na área física e também na área espiritual de todos. A metodologia do curso é diferente porque abrange um tratamento multidisciplinar e não apenas um único tratamento ou simplesmente motivação. Nós temos profissionais de várias áreas capacitados, treinados e experientes no combate ao cigarro e nós temos uma metodologia própria que em 7 dias o percentual de pessoas que abandonam o cigarro é altíssimo. O que o curso Como Parar de Fumar significa para você? Para mim significa tudo. Sem ele, eu acho que eu não conseguia parar de fumar. Muito agradecida a Deus, a esse projeto maravilhoso da Igreja Adventista, que nos acolheu com muito amor e carinho. As meninas são maravilhosas, enfim, todo o pessoal. Estou muito feliz e muito agradecida. Um projeto como esse mobiliza a igreja de forma completa, de forma holística. Envolve na questão missionária, na vida espiritual, tem um impacto na unidade da igreja e tudo isso traz benefícios para a igreja e para a comunidade. Além de vir para cá, parar de fumar, fizemos com a família também, porque aqui nós foi muito bem recebido aqui. Tem tudo só que agradecer mesmo a Deus. Valdeci venceu. Junto com ele, quase 100 pessoas puderam celebrar a mesma vitória. Vitória essa que só entende quem vive, pois se derrota um verdadeiro gigante.
Em um evento que contou com a participação de mais de 400 pessoas, a ADRA promoveu o aleitamento materno por meio de palestras, dinâmicas e de uma sala especial onde as mães de recém-nascidos receberam orientações sobre a importância da amamentação e do vínculo com o bebê. O leite materno é a melhor fonte de nutrição para bebês e também uma forma de proteção. É por isso que a ADRA, no Amazonas, com o apoio da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, celebrou o Agosto Dourado. O objetivo? Conscientizar e esclarecer sobre a importância da amamentação exclusiva até os 6 meses. O Agosto Dourado é um mês muito importante porque ele vai falar do aleitamento materno. E qual que é a importância disso para um bebê? Isso aqui é fundamental. O leite materno tem tudo que uma criança precisa, principalmente nos 6 primeiros meses de vida. Então, aqui na ADRA, a gente está com essa campanha, destacando a importância do leite materno para ajudar na imunidade da criança, para que ela seja uma criança saudável, criar esse vínculo que é importantíssimo nessa primeira infância e vai fazer toda a diferença na vida dessa criança. A ação realizada pela Agência Humanitária da Igreja Adventista do 7º Dia em Manaus reuniu mais de 400 pessoas em uma tarde de orientação e atividades de incentivo à prática da amamentação. A ADRA trabalha com pessoas em situação de vulnerabilidade social para que a gente possa gerar mudanças transformadoras na vida delas. E esse é um mês muito importante para a gente. Mobilizamos esse evento com o intuito de incentivar o aleitamento materno, dando assim palestras para que as mães valorizem esse alimento que é de muita importância para seus filhos. A celebração do Agosto Dourado, que acontece na sede da ADRA em Manaus, é o encerramento da chamada Jornada Materna, uma iniciativa que em 4 encontros orientou mães e futuras mães sobre o cuidado e saúde do bebê. Durante o mês de agosto nós trabalhamos a Jornada Materna, trabalhamos com os temas sobre proteção, garantias de direito, nutrição, introdução alimentar. E também hoje estamos fechando o Agosto Dourado com uma palestra sobre o vínculo da mãe e da criança, que é importantíssimo para o desenvolvimento delas ao decorrer de suas vidas. Além das palestras, o programa ofereceu dinâmicas, brindes e uma sala especialmente preparada para as mães e seus bebês. Eu amei, porque aqui aprendi muito sobre o cuidado da minha filha. Aprendi que eles ficam calmos, que gostam de massagens e também que devemos conhecer a maneira correta de amamentar nossos filhos. Foi um momento muito agradável para as mães. Aqui nos ensinaram como é o processo de amamentação, o processo de relaxamento, como dar massagens e aproveitar esse momento especial entre a mãe e seu filho. A comemoração do Agosto Dourado foi uma oportunidade única para a promoção do aleitamento materno e para mostrar mais uma vez que a ADRA está sempre buscando o bem-estar e desenvolvimento das pessoas, para que todos possam viver como Deus planejou. Vamos às últimas participações de hoje pelo nosso WhatsApp. Você pode participar sempre por o número que está aí na tela, tá bom? Sara Manuela, do Recife, Pernambuco. Boa noite, Darcy. Minha boa notícia é que neste final de semana, meu filho, João Miguel, vai investir na classe de amigo do Clube de Desbravadores durante o acampamento Heróis do Advento. Será uma bênção. Deus abençoe vocês. Um beijo grande para toda a família aí, viu? Tem mais? Jeane de Salvador, na Bahia. Olá, Darcy. Olha só, eu e minha irmã gêmea somos Jeana e Jeane. Completamos 55 anos na presença do Senhor e ligadinhas no Revista. Parabéns para vocês, lindas. Deus abençoe e feliz aniversário. Gente, a Revista vai ficando por aqui. Um ótimo fim de semana para você. Eu te encontro novamente na segunda-feira, às 7 horas da noite, com outras boas notícias para você e também com mais interação. Tá bem? Fica com Deus. Até lá. Tchau, tchau.